Então vamos lá, mais um tempo verbal, na verdade dois, né? Que são os tempos perfeitos, né? Que a gente já estudou no segundo ano, né? São os primeiros assuntos, final do primeiro ano, início do segundo. E aí a gente vai dividir em presente e passado perfeito, tá? Quando a gente fala em tempo perfeito, a gente tem que lembrar que é o verbo have como auxiliar e o verbo principal no particípio. Se é presente perfeito, esse have ele vai se dividir em duas formas, have e has. Lembrando que o has é só para he ou it. E se for passado perfeito, então ele vai ver o had, tá? O auxiliar sempre vai ser had. Independente de ser presente ou passado, o verbo principal sempre está no particípio. Então vamos lá. Raciocínio continua sendo o mesmo. Então eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento, o objeto, né? Então vai ficar the report. Aí, ó, aqui eu tenho dois verbos, né? Então, aqui é o auxiliar. Eu tenho que baixar esse auxiliar para cá. Eu posso colocar have para the report? The report está no singular. E esse aqui é presente perfeito. Então, eu vou ter que trocar. No lugar de have, eu uso has, tá? Eu vou adequar e fazer a concordância verbal. Então, the reporter has. Agora chegou a hora do agente da passiva. O agente da passiva, para qualquer tempo perfeito, ele vai ser been, tá? A vantagem dos tempos perfeitos é que você não precisa se preocupar com o verbo no particípio, porque o verbo principal já está no particípio. Então, eu simplesmente vou repetir. Finished by the boys. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter passado perfeito, porque o had, né, indica passado. Então, mesma coisa. The box had eu posso baixar sem problemas, porque ele vai servir para todos os sujeitos. No passado perfeito eu não preciso me preocupar com o sujeito, tá? É had para todo mundo. Então, the box had, agente da passiva, been, o verbo já está no particípio, é só repetir, by, no lugar de they, them, ok? Então, aqui eu tenho presente perfeito na forma negativa. Então, vamos lá. The walls. Posso colocar o hasn't? Não, porque the walls está no plural. Então, eu vou ter que fazer a adaptação aqui. No lugar de hasn't, eu vou usar haven't. Se a ativa é negativa, a passiva também deve ser negativa. Então, agente da passiva, been. Verbo já está no particípio, é só alegria. By Alfred. Ok? Negativa do passado perfeito. Então, vamos lá. The article. Posso usar o had? Posso, porque é passado perfeito. Então, eu não preciso estar me preocupando com o sujeito. Hadn't. Agente da passiva para tempo perfeito. Been. O verbo já está no particípio. By quem? No lugar de she, her. Sobrou in time, eu repito no final. O que sobra depois do objeto, eu deixo pra lá e eu coloco no final da passiva, normalmente. Interrogativa. Então, ó, eu tenho o auxiliar, o verbo principal, e esse aqui é o meu objeto que se transforma em sujeito. Então, o meu sujeito agora é dispor. Posso continuar usando have? Não, porque é presente perfeito. Então, eu tenho que adaptar. Has this poem, agente da passiva, been written by you. You é a mesma coisa, né? Interrogação. Interrogativo do passado perfeito. Então, eu posso colocar o had sem problemas, porque não importa quem é o sujeito, né? Então, had all the tests. Agente da passiva, been corrected by Max. Então, nós temos aí a passiva dos tempos perfeitos, onde eu só preciso ter mais atenção no presente perfeito para ver a troca aí do have e do has. O verbo já está no particípio, então é menos uma coisa para eu me preocupar.
E o agente da passiva sempre vai ser been. Eu não sei se vocês observaram até aqui, mas o lugarzinho do agente da passiva é sempre antes do verbo principal, tá? Então, na dúvida, ai meu Deus, e agora onde é que eu boto esse agente da passiva? Antes do verbo principal da oração. Esse que vai estar no particípio, certo? Então, independente da frase ser afirmativa, negativa, interrogativa, observe que o agente da passiva sempre está antes do verbo principal. Ok? Espero ter ajudado vocês até aqui. Até o próximo.